Deus bendito, maravilhoso, grandioso, glorioso é o Shaddai. Eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo-poderoso, grandioso, glorioso é o Shaddai, grande eu sou, o Rei dos Reis. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te cantamos glórias, aleluia, louvores, majestades. Glórias, aleluia, louvores, majestade e adoração. Glórias, majestade, aleluia, glórias, aleluia, adoração. Nós te louvamos, ó Deus, nós te louvamos, ó Jesus, nós te louvamos, ó Divino Espírito Santo. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai, tu és o nosso amigo, tu és o nosso protetor, o nosso Senhor, o nosso médico, o nosso juiz, o nosso advogado, o nosso amigo. Tu és tudo que nós temos, aleluia, 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 ao grande eu sou, ao El Shaddai, ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao Todo-Poderoso, glorioso e majestoso, aleluia, 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 aleluia. Entramos, meu Deus, com ousadia, ousadia no trono da tua graça, porque o Senhor disse que nos deu toda a autoridade, para destruir toda espécie de demônio, toda a potestade, toda coisa do inferno. Nós temos autoridade, e nessa autoridade que recebemos da cruz do Calvário, do nosso Senhor Jesus Cristo, nós paralisamos, nós amarramos, nós ordenamos. Sai do nosso território, saia do nosso território, saia do nosso território, fora deste lugar, fora deste lugar, fora em nome de Jesus, fora desse lugar, fora desse bairro, saia agora em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, saia agora em nome de Jesus, fogo do céu, fogo para destruir as obras de Satanás. Fogo para destruir as enfermidades. Fogo para destruir as obras do diabo. Demônio da pombagira, saia do nosso meio. Saia do nosso meio. Saia da nossa vida. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Demônios malignos. Nós te dizemos, não fica no nosso meio. Vai batendo em retirada tudo que foi mandado para nós. Vai batendo em retirada agora. Pegue a sua bagagem imunda. Pegue a sua bagagem imunda. Pegue o seu ódio. Pegue a sua inveja. Pegue o seu agouro. Pegue o seu olho gordo. Sui! Vai agora. Sai agora. Saia do nosso país. Sai agora. Você para de mentira, diabo. Para de mentira. Para de engano, para com teu engano, saia do nosso país, fora com a tua malignidade, fora com a tua maldade, fora porque nós dizemos que não há lugar para você no Brasil. Quebramos toda a obra do diabo, quebramos, meu Deus, todo levando das trevas, quebramos, amarramos, paralisamos, meu Deus, e queimamos, meu Deus, e mandamos o anjo levar para o abismo em nome de Jesus. Toda a obra do diabo seja destruída, seja anulada, em nome de Jesus. Pai, nós queremos que o Senhor fale conosco. Estamos cansando de ouvir voz de homem. Queremos ouvir a tua voz. Então, meu Deus, abre a tua palavra. Abre a tua palavra. Fala aquilo que nós precisamos. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. O que eu preciso ouvir. O que cada um de nós aqui precisa ouvir. Fala, meu Deus, porque tu és o nosso Deus. Nós, Senhor, queremos te pedir, vem agora. Vem agora em nome de Jesus. Eu acorrento toda a força do diabo, do inferno, da potestade, dos principados. Acorrento toda a emboscada, todo mal. E ordeno que haja uma libertação. E a tua paz, Pai, seja conosco. Oxe. Oxe. Bom, eu queria pregar no... Deus não quis. Vocês viram que eu abri.
no fim da Bíblia. Mas ele quis pregar no Velho. Em Ezequiel 20. Na verdade, caiu aqui nessa página 18, 19 e 20. Nós vamos ler essas duas páginas e um pouquinho do 20. Espera aí. Não, vamos ler aqui. Aqui no 18, Deus fala, pode sentar, Deus fala da responsabilidade ser de cada um. Deus está dizendo que a responsabilidade de eu ser salvo é minha. A responsabilidade de vocês serem salvos é sua. Não tem uma coisa que Deus escolheu isso, não. Deus quer que toda criatura seja salva. Mas são as nossas escolhas, são as nossas vontades, são a nossa falta de perseverança que nos tira do caminho. Então ele está falando aqui no 19, que todo mundo, no 18 todo mundo conhece, eu vou ler só um pouquinho aqui, outro pouquinho acolá. Vamos lá, 18:1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Quer dizer, os pais pecaram e os filhos apanharam. Com Deus não tem isso. O pai pode pecar, mas o filho não vai pagar pelo pecado do pai. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Pai não salva filho, porque Deus não tem neto, bisneto, agregados. Deus só tem filho. Deus só tem filho. Filho é uma coisa gerada dele. Então, Deus diz, todas as almas eu criei para mim. Porém, a alma que pecar, deixa de ser minha, mas a que não pecar, continua sendo minha. Sendo, pois, o homem justo, fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada aos altos, não levantando os seus olhos para os ídolos de Israel, hoje é para prostituição, para ganância, para inveja, para... Quais são os nossos ídolos hoje? Meu não, vai para lá. Os ídolos das pessoas hoje. É que eles sempre querem alguma coisa a mais, eles sempre estão preocupados. Ai, porque eu preciso do marido, porque eu preciso de uma casa, porque eu preciso do quê? Do que é que precisa? De um carro. Às vezes até tem um, mas ela sempre está de olho no carro do outro, que é melhor. Sempre está querendo o carro do outro. Sempre está querendo a casa do outro. Deus está dizendo, se você tirar os seus olhos dos ídolos, porque para nós hoje isso é o ídolo. Tudo do outro é melhor. Tudo meu é o melhor. Porque foi isso que Deus me deu. Então é isso que eu tenho, então é isso que é meu. Nem se contaminando com a mulher do seu próximo, nem contaminando com os homens também do próximo, né? Porque hoje em dia não tem mais respeito ao casamento, todo mundo quer o marido do outro, a mulher do outro, o namorado do outro, ou a namorada, né? Então, tá difícil para Deus, coitado. Não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, isso quer dizer nada. Não roubando no dízimo, não roubando na leitura da palavra de Deus, o dízimo do tempo,
Porque a gente tem que dar 2h40 por dia a Deus. A Deus. Pode ser na leitura da Bíblia, pode ser cantando, pode ser falando do Evangelho. 2h40. Não roube a Deus, que Ele não perdoa. Ai, mas eu trabalho muito, azar seu. Porque Deus diz aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Se você dá o dízimo do tempo do Senhor, Ele vai fazer você trabalhar menos. Dando o seu pão ao faminto. Não precisa ser faminto. Eu sempre digo, às vezes, eu gosto de abençoar as pessoas. A Bíblia diz uma coisa, que hoje em dia ninguém hospeda ninguém. Ninguém é capaz de hospedar ninguém. Mas a Bíblia diz, olha, às vezes você hospeda anjo. Você não sabe, mas eu mandei para tua casa um anjo. Às vezes, na capa de uma pessoa bem nojenta, bem encardida, bem complicada. Mas Deus diz, trate bem, ganhe para mim, mostre o amor, o meu amor. Então, Deus está dizendo aqui, eu estou trazendo para os nossos dias, né? Mas nós, na nossa casa, não, porque isso aqui aquilo não é. Eu não penso assim. Mas, vamos continuar. Dando o seu pão ao faminto, ao que está na sua casa, cobrindo o nu com as suas vestes. Esse negócio de idade é ruim para nós, né? O povo hoje está com uma mente cauterizada. Tudo meu, tudo meu, tudo meu. Não tem nada. Não tem nada. Quem pensa só em mim, não tem nada. Ou então eu vou dar, eu vou dar para fulano, que ele é bem de vida, ele vai me devolver. Não, eu não vou dar para fulano que vai me devolver. Eu vou dar para aquele que não tem nada para me dar. E essa tem sido o meu caminhar. Quem vive comigo sabe que é assim. Então, agora olha para a minha vida. Fiquei viúva há 20 e tantos anos. Perdi até a conta. Não preciso de nada, eu tenho muito. Graças a Deus. Porque Deus me deu, porque eu nunca neguei. Quando eu só tinha um seguro que meu marido tinha deixado para mim, eu fiquei viúva, não tinha nada, porque estava tudo preso no inventário. Eu peguei esse seguro, comprei esse templo para Deus, para fazermos o culto aqui. E todo mundo, você é louca, você está construindo uma casa, porque eu tinha que sair do Pacaembu em setembro. Quer dizer, nós estávamos em março, e eu estava construindo uma casa, eu tinha que terminar em setembro. E eu peguei todo o dinheiro e deixei para o Senhor. Mas eu terminei minha casa, construí outra, comprei apartamentos. Porque o Senhor é abençoador daqueles que o obedecem, que o buscam. Ele não abençoa qualquer um, ele abençoa filho. E filho é aquele que obedece. Se eu tivesse dito, desculpe, nós não vamos ter que acabar a igreja, porque não tem onde ficar, a igreja não tinha dinheiro para pagar mesmo. Não é verdade, não? Então a gente ia fazer o quê? Mas eu disse, não, se eu não construir minha casa, tudo bem. Mas a casa do Senhor é em primeiro lugar. Vamos ver onde eu estou. Roubando seu pão ao faminto, cobrindo o nu com as suas vestes. Não dá. Então vocês prestem bem atenção quando vocês forem me julgar, porque eu dou para isso, dou para aquele. Muita gente me julga. Cuidado, porque está aqui, ó. Não dando o seu dinheiro à usura, com juros. Aí olha assim e diz, não vou emprestar não, porque aquele não vai me pagar. Eu não posso julgar. A maioria não me paga. Mas eu não posso julgar. O que foi que aconteceu essa semana, meu Deus? Que alguém dizia assim, não, mas... Eu digo, mas eu não posso dizer que ele vai fazer isso, eu não posso, porque eu não sei. Como é que eu vou dizer não? Não vou fazer não, porque pode ser que ele não... Mas ele não, eu não sei. Se eu disser isso, eu estou fazendo o quê? Julgando. E o que é que Deus disse para mim? Não julguei. Para quê? Para que você não seja julgado. Com a medida com que você mede, você é medido.
desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo, é o que eu estou falando, entre homens e homens. A gente olha para uma pessoa e diz assim, eu acho. Você não tem que achar nada, eu compro tudo. Eu acho que fulano é assim, é assado. Eu não acho nada. Eu jamais vou fazer um juízo de ninguém, porque não está na minha mão julgar ninguém. Então, estou dizendo essa igreja, não podemos julgar. Olha, isso pode deixar a gente aqui. Andando nos meus estatutos, é fazendo tudo o que ele mandou. Tudo. Se você fizer 80%, deixou vindo sem fazer, não fez nada. Se fez 85%, não fez nada. Se fez 95%, não fez nada. Tudo. Todos os meus mandamentos. Guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo, certamente viverá, diz o Senhor. O tal justo vai viver, porque ele fez tudo que eu mandei. E vai viver muito bem. Não é viver bem. Nenhum mal pode suceder, ou praga pode chegar, ou dano pode acontecer, nada. Porque Deus diz, fez juízo, então viverá. Agora, se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer seu irmão qualquer dessas coisas, viverá? Não viverá. Agora, se esse que não fez tudo errado, gerar um filho que faz tudo certo, viverá? Viverá. Porque o que Deus quer? Que nós façamos o que Ele manda. Então, vamos aqui, então, passar para o tempo. Vou passar aqui, ó. No 18, 19. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Mas se o perverso se converter, deixando todos os seus pecados, cuidando dos meus estatutos, fazendo tudo que eu mando, então todas as transgressões que cometeu, não haverá lembranças dela. Na hora que nós nos arrependemos, mas não é, hoje você mente, amanhã mente de novo, pede perdão. Deus não é trouxa, você não pode ficar pedindo perdão assim. Peca, você sabe que é pecado, então não pode fazer. Aí eu peço perdão depois, Deus não vai perdoar. Aí ele diz aqui, mas desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, também não viverá. Então, vamos fazer aqui. Vamos ver no 20, que foi onde nós tiramos. No 5º mês, capítulo 20, é sequência. Nós não tiramos aqui no 20, então eu comecei lá para explicar o que é que Deus estava falando conosco. As abominações da casa de Israel depois do Êxodo. No 5º mês, no 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciões de Israel para consultar o Senhor e assentaram-se diante de mim. O que é que Deus está falando? Vieram os anciões, as pessoas que deviam ensinar o povo. Eles vieram e se assentaram diante de Ezequiel, que era o profeta de Deus, para consultar a Deus. Bom, então veio a minha palavra do Senhor dizendo,
Filho do homem, fala aos anciões de Israel e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, acaso vieste consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Presta atenção. A pessoa vem com pecado. Às vezes a pessoa está com pecado feio, vai saber do profeta. O que é que você vai no profeta saber o quê? Que ele está aprovando o seu pecado? Se ele disser que está aprovando, Deus ainda vai matar esse profeta. Se a pessoa está em pecado, não tem que consultar Deus, porque Deus não vai falar com o pecador. Ele nunca falou, nem vai falar. Tudo que ele tinha que falar com o pecador, ele já falou aqui. Aí ele diz aqui, não me consultará. E vieram os anciões. Eram muitos anciões. Vieram para Ezequiel. Deus olha assim, Ezequiel, diga para ele que eles não vão me consultar coisa nenhuma, não. Julgá-los-ás tu, filho do homem. Julgá-los-ia? Fazei-lhes saber as abominações dos seus pais. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei, eu sou o Senhor vosso Deus. E Senhor vosso Deus tem que ser honrado, respeitado, reverenciado. Uma coisa que o povo de hoje não tem é reverência. Nem conhece Deus, não sabe quem Ele é. Então, como essas figuras aqui. Reverência. Respeito. Honra. É verdade ou não é? Só Hélio achou. Obrigada, Hélio. Eu sou o Senhor vosso Deus. E Ele ainda é o nosso Deus. Naquele dia, levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que Ele tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. É isso que Deus quer dar para mim e para você. O que é que Ele precisa de mim e de você? Respeito, honra. Você é meu Deus, você é meu Pai, é meu amigo, é meu santo, mas eu me curvo diante de você. Porque hoje os filhos não respeitam os pais. No meu tempo, ia escrever 3 vezes o livro de Provérbio. Nunca bati. Bom, você só vai comer quando você terminar de escrever tantos capítulos de Provérbio. Vai demorar 3 dias? Tudo bem. Eu não me importo. Pode demorar semana. Semana sem em jejum é bom. Até hoje, ainda é assim. Quando a gente bota a pessoa para aprender a palavra de Deus, e provérbio é muito bom. Diz, você tem que aprender a me respeitar. Eu vejo as pessoas, às vezes, conversando a respeito de Deus, eu digo, bicho santa, que a fome era tanta. É verdade. Naquele dia, levantei-lhe a mão e jurei tirá-lo da terra do Egito para uma terra que ele tinha previsto. A terra que emana leite e mel, coroa de todas as terras. É tudo que Deus quer dar para nós, o melhor, o excelente. Então lhe disse, cada um lance de diante de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Jogue fora as suas vontades, os seus desejos. Jogue fora. Como Daniel fez. Então,
é muito difícil a gente tirar as coisas gostosas da nossa refeição. Eu, por exemplo, tenho um regime assim que tem que tirar as coisas gostosas da refeição. Vez por outra eu quebro. Mas eu quero dizer para vocês que é difícil. Mas não é impossível. Daniel via aqueles manjares, aquelas coisas deliciosas, e ele comia, sabe o quê? Legumes. Ele não botava nem azeite, porque não diz que botava azeite. Legumes. Todos os anos que ele viveu na Babilônia, não se contaminou com as comidas do rei. Era o homem mais inteligente daquela terra. Um escravo terminou sendo governador de toda a Babilônia. Porque as coisas que ele era do palácio do rei, tinha o bom e do melhor. Imagina que ele comia o excelente lá no palácio do rei, ou vocês acham que ele não comia? Comia ou não comia? Mas ele chegou lá e disse, não, essa é a coisa que vai me separar deles. Eu vou ser diferente deles. Onde é que eu vou ser diferente dele? Na comida e na bebida. Bebia água. Imagina com aquele suco bonito, com aquelas coisas todas boas. Hoje a nega não aguenta passar sem vinho, sem a cerveja, sem a... Eu mesmo não tomo essas coisas. Mas, não me importa, quem quiser beber, beba. Mas, porque a Bíblia não diz que é pecado. Lá, na mesma lugar onde está dito que a gente vai tomar a ceia do Senhor, diz que o povo se embriagava na ceia. Mas Paulo não disse, vocês não deviam se embriagar, vai comer e vai beber em casa. Então eu não posso dizer que é pecado. Muita gente diz, mas eu quero dizer que não está na Bíblia. Bom, mas eu, Adeil, não faço. Porque é a minha diferença do mundo. Eu não faço, todo mundo faz, eu não faço. Mas Deus me honra. Bom, então, Daniel fez uma coisa que foi tremenda. Na Bíblia não disse os amigos deles fizeram. Os amigos dele não eram tão inteligentes, mas eram também muito tementes a Deus, que a gente viu na fornalha, que eles foram para a fornalha e não se ajoelharam. Mas Daniel não, Daniel disse, não vamos comer. Eu acho que os amigos também. Não vamos comer. Hoje eu vejo o quanto Daniel fez um sacrifício. Atenção. Ele fez um sacrifício, porque, igreja, você vê aquele cheiro, porque a gente é muito envolvido pelo cheiro, pelo olfato. Nossa, um cheiro bom deixa a gente salivando. É como um cachorro doido, né? Deixa a gente salivando. É verdade. Você passa, vê um cheiro bom, não está nem com fome, mas o estômago começa nervoso. Agora imagine Daniel sentado naquelas mesas, com aquele monte de cheiro bom, e ele comendo aquela comidinha. Cara, eu vou dizer para você, mesmo a comida com vinagre, eu como legumes, com vinagre, com azeite. Pensa numa coisa que não tem gosto. Aquilo. Mas ele comia aquilo muito bem, todos os dias. Meu Deus, 70 anos. Ele não tinha vontade de comer as outras coisas, porque ele tinha determinado firmemente que não se contaminaria. A gente tem que determinar firmemente, eu não vou olhar com olhar profano para ninguém. Eu não vou desejar coisa de ninguém. Tem que determinar e Deus vai ajudar. Eu não vou desejar nada que desagrade a Deus. Eu não vou fazer nada que desagrade a Deus. Eu não vou falar nenhuma mentira, porque mesmo se fizer, morda a língua, tira um pedaço, fica melhor, fácil. Porque você lembra que a língua está cotó, porque você estava mentindo. Tem que ser uma situação drástica. As coisas de Deus são tão santas que nós temos que tomar atitudes
terríveis. É muito bom, eu vou viver como o mundo. Todo mundo faz. Eu sou diferente. Eu sou diferente. Você tem que ser diferente. Tem gente que vive para comer. Eu como para viver. Todo mundo, mas você come um pouquinho, porque eu como para viver. Vamos ver aqui. Porque tudo isso são coisas que desagradam a Deus. A gula agrada a Deus? Essas coisas todas que nós falamos até agora agrada a Deus? O orgulho agrada a Deus? Igreja, tem pessoas que não têm onde cair morto. Pobre de Jó de fazer pena. Mas olha a Goga. Parece a rainha da Inglaterra. Não, a rainha da Inglaterra não é assim, não. Ela até que é humilde. Aparentemente, não sei, não vivi com ela. Né? Mas as pessoas olham para a gente como se a gente fosse pulga. Tadinho de você, meu irmão. A soberba. Eu não preciso dizer nada. Deus já disse, você quer ser elevado, Deus te derruba. Toda vez que a gente quer parecer que é o melhor, Deus... Eles, como Paulo, eu sou o menor. Vamos ser sempre os menores. Porque os menores recebem a bênção de Deus. Não vos contamineis com os ídolos do Egito. Por quê? Porque eu sou o Senhor, vosso Deus, que você tem que fazer o que eu mando. O que é o ídolo do Egito hoje? Me conta aí vocês. A internet. Igreja, eu sou a única pessoa que tem orgulho de dizer, não sei nem usar um celular. Isso os iluminados não vão me pegar nunca. Não sei usar nada de internet e tenho orgulho, porque eu sou a única. Sou igualzinha a Daniel. Todo mundo é bam, 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 bam na internet. E eu, para fazer qualquer coisa, eu chamo alguém. Não tem vergonha, não. Porque nunca vai me escravizar. Porque a internet escraviza. Toda a população hoje está escrava da internet. Sei nem como ainda não deu uma bucite, uma tendinite. Eu digo, olha, senhor, a culpa é sua. Se você desse uma bucite, uma tendinite do povo todo, ele parava de fazer. É ou não é? Eu estou falando alguma besteira? Não estou. Então eu sou como Daniel. Todo mundo está fazendo, eu não faço. Todo mundo está falando a mesma coisa, eu não falo. Mas olha a minha vida. Presta atenção para a minha vida. Mas rebelaram-se contra mim, não me quiseram ouvir, ninguém lançava de si as abominações de que lhe agradavam os seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Eu disse, olha, você tem que sair dessa. Mas eles não fizeram, continuaram com aquilo que agradava a eles. Eu quero fazer as coisas para mostrar que eu sou, que eu faço as coisas, que eu não quero fazer nada, eu só faço o que Deus me manda. Presta atenção aqui. Então, eu disse... O que é que ele disse? Que derramaria sobre eles o seu... Oh. Deus está dizendo, está errado, está errado, está errado. A gente continua. O que é que ele faz? É diferente hoje? Derrama o furor. Alguém aguenta o furor de Deus? Eu quero ter a vida que eu tenho.
Hoje eu levantei 7 horas depois de ter ido dormir 2 horas da manhã. Sentei no computador, saí de lá, que hora? Quando eu senti, chegou, que hora que era? 4? 3? E continuamos, papo, eu troquei de roupa, vim embora 6 horas para a igreja. Estou com cara de quem estou arrebentada? Never. Porque o Senhor é a minha força e me renova cada hora. Bom, mas o que eu faço no computador é só pagando conta. Não é? No Facebook, eu tenho até um Facebook, foi ali, quem foi que fez para mim? Foi a Juliana. A Juliana fez um Facebook para mim, mas está lá. Eu entrei talvez 4, 5 vezes. A Rosa, todo dia ela bota umas coisas lá, mas não sou eu não, é ela. Diz que o movimento meu e o dela, mas eu não tenho nada a ver com isso. É pura ilusão de ótica. Se rebelaram contra mim e não me quiseram ouvir. Enquanto a gente está na internet, não está com Deus. Ah, não, mas sabe o que? Eu estou falando com Deus. É mentira. Deus não está na internet. Ele nunca estará na internet, porque a internet é dos Illuminatis. E os Illuminatis, por que foi que eles fizeram isso? Para prender a humanidade na mão deles, não ter tempo da humanidade deixar nem um tostãozinho para Deus. Todos estão acorrentados na mão de Satanás. Pastora, a senhora é louca? Pergunta para Deus. Tem 15 anos, olha, eu acho que até um pouco no começo da internet eu já distribuí essa apostilha dos Illuminati para vocês. Eles escravizaram, está lá escrito. E fizeram essas coisas todas para nos escravizar. E a gente fica lá. Bom, as pessoas ligam para mim. Eu comprei um aparelho de celular bonito, bom. Porque não tem outro muito ruim para tu comprar. Só tem esse aí que enrola a bola de qualquer um. Eu até tento atender, não tento? Não consigo, porque o bicho que faz outra coisa. Então ele toca, eu já deixo para lá, porque eu não vou atender mesmo, não vou conseguir fazer. Ah, você não tem vergonha? Eu tenho orgulho de dizer, não tem nada a ver com Illuminati. Vocês entenderam a diferença? Ai, pastora, mas todo mundo sabe as datas, todo mundo. Eu não quero. Se eu tivesse um daqueles celular de 20 anos atrás, eu até usaria, porque aquele era fácil. Eu não tenho vergonha nem orgulho, não. Eu sou muito importante, sabia? Eu sou muito importante. Sabe por quê? Deus fala comigo. E a maioria das pessoas que estão lá na internet, Deus não fala, não. Ah, Deus fala, mentira. Vamos lá. Ninguém lançava de si as abominações de que lhe agradavam os seus olhos. Nem abandonar os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome. Quer dizer, ele não destruiu o povo. Para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles para os tirar da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhe fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Se não cumprir, viverá? Não. Então tem que cumprir. Pastora, que pregação do além. Eu só estou lendo Bíblia. Ezequiel 20. Eu amo Isaías, Jeremias, Ezequiel. Amo toda a Bíblia. Olha, eu leio uma Bíblia dessa, coisa de 1 mês, 2 meses, no máximo 3. Vamos lá. Também lhe dei os meus sábados para lhe servir de sinal. Hoje é o domingo.
No domingo a gente faz tudo, menos ficar com o Senhor. A gente vai para a praia, a gente come comidas, a gente faz festa. Na minha casa, dia de mãe é sábado. Domingo não tem nada. Tem aniversário sábado. Qualquer coisa, jantar com a família é sábado. Nada de domingo. Se aparecer, vou subir aí, eu digo, hoje não pode. Pode ficar para fora. Ninguém sobe na minha casa no domingo. Para servir de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo, o homem viverá por eles. Profanaram grandemente os meus sábados, como nós, que não é do sábado, é o domingo. Então, eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. Matou todos eles lá. Deus é ruim? Não, nós somos ruins. Demais, levantei agora no 15. Demais levantei no deserto a mão e jurei que não deixaria entrar na terra que ele tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Por quê? Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Vamos ficar aqui. Já aprendemos bastante. Olha, hoje eu tinha dito para o Senhor, eu perguntei em casa, se eu vou falar onde? Aí ele falou, quando ele abriu lá no Velho Testamento, eu digo, não quero não, pai, eu não gosto de pregar no Velho Testamento, eu vou pregar no Novo. Aí cheguei aqui e disse, vamos, pensando, bom, eu já disse a ele que eu queria pregar no Novo Testamento, né? Vamos agora abrir, você viu, eu botei a mãozinha lá atrás, Ezequiel. Aí não tem outro jeito, eu vou fazer o quê? Brigar com ele? Não dá, ele é mais forte do que eu. E nem eu faria isso, eu amo. Então, vamos ver o que nós aprendemos disso. Quem é o primeiro?